Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 11, ainda analisando o capítulo de número 4, chamado Estudando o Cérebro. No último estudo, nós vimos a explicação de Calderaro a André Luiz, em que ele vai demonstrar que as nossas células do corpo físico correspondem às células do corpo do perispírito, do corpo perispiritual, e que nós, como construtores, como co-criadores, influenciamos na formação de nossos corpos por meio das marcas que deixamos em nosso perispírito através de nossos atos, nossas condutas e nossos pensamentos. Calderaro então explica a André, analisando um caso de obsessão, que os indivíduos, através da sua vivência evolutiva nas inúmeras reencarnações, acabam plasmando no modelo organizador biológico que é o perispírito as formas dos seus corpos nas reencarnações, as doenças adquiridas, a felicidade ou a infelicidade, consequência das atitudes do passado. Continuemos então a análise desse capítulo, onde André Luiz começará a ter as suas dúvidas habituais em relação ao tema. Logo após Calderaro explicar que a mente, apesar de parecer estacionada, prossegue em seu caminho sob a ação das forças visíveis ou invisíveis, André Luiz diz que teve muitas dúvidas, porque Calderaro faz uma pausa e André Luiz começa a associar as ideias adquiridas. Ele pergunta como interpretar essas informações de Calderaro, essas revelações. Então, as células do nosso corpo fisiológico não têm características próprias? Pergunta André Luiz. As células não são personalidades infinitesimais aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Então vejam que André Luiz, antes dessa explicação de Calderaro, considerava células como autônomas, como elementos do nosso corpo físico, dotados de características próprias que não refletiam diretamente as células constantes do perispírito. Ele pergunta ainda, seriam, por acaso, as células duplicatas das células espirituais? Como conciliar essa teoria com a liberação dos micro-organismos logo após a morte do corpo? Então vejam que pergunta técnica, né? André Luiz está estranhando a informação de Calderaro, de que as nossas células do corpo físico são duplicatas das células do corpo perispiritual. E ele questiona essa informação perguntando a si mesmo, quando desencarnamos, o corpo físico não vai apodrecendo? Os micro-organismos não vão se liberando desse corpo? Então, como que se mantém essa identidade nas células do perispírito que já abandonaram um corpo, por exemplo? Ele ainda pergunta, e se assim fora, não devera a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Olha que conclusão lógica dele, né? Ele está dizendo, peraí, se a nossa célula, as nossas células do corpo físico correspondem às células do corpo perispiritual, por que existe então o esquecimento quando reencarnamos? Porque se a memória celular está gravada na célula do perispírito, por que a gente esquece do nosso passado quando reencarnamos?
Calderaro percebeu essas perguntas de André Luiz, feitas no seu pensamento. Ele não chegou a exteriorizar, mas nós sabemos da capacidade dos espíritos superiores de ler a nossa mente. Calderaro leu a mente de André Luiz e respondeu: conheço-te as objeções e também as formulei em outro tempo, quando a novidade me feria a observação. Ou seja, Calderaro também estranhou essa informação quando ele estava na mesma posição de André Luiz, na posição de aprendiz. Posso dizer-te, contudo, hoje, que se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. A ciência, portanto, humana, estuda o corpo fisiológico, o corpo físico. Mas temos a ciência do espírito, a química espiritual, como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Ou seja, a ligação é tão íntima entre perispírito e corpo físico que é difícil enxergar a independência entre elas. Elas têm uma ligação tão profunda, tão complexa, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Existe o corpo físico e o corpo perispiritual, mas a junção entre ambos é muito íntima e muito intensa. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Então vejam, a ligação é tão profunda entre perispírito e corpo que não é possível indicar a fronteira divisória, onde termina o corpo e onde começa o espírito. Espírito aí, na concepção de espírito mais perispírito. Seria o espírito com letra maiúscula, com E maiúsculo, que diferencia do espírito enquanto elemento universal. O espírito, portanto, individualizado, possui um perispírito tão intimamente conectado que até espíritos sábios não poderiam indicar com segurança o limiar desses dois corpos, porque ambos são matéria. Matéria quintessenciada perispírito e matéria densa, corpo físico. Porém, a ligação é muito profunda para se indicar um limite, uma fronteira entre ambos. Ele continua: no corpo físico diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Então, a análise feita das células do corpo físico é possível verificar grandes diferenças. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Então, a gente sabe disso, não é? As células se comportam de maneira diferente a depender do órgão. Cada célula tem sua função dentro dos variados órgãos do corpo humano. Modificam-se, portanto, infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica, propriamente dita. Então, no corpo físico, as células vão assumir diferentes condições e se modificam. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Então vejam a informação de Calderaro. Ainda no corpo físico, ainda falando de carne, o comportamento celular se altera no cérebro. O comportamento das células não é igual no cérebro em relação aos demais órgãos do corpo humano, porque no cérebro haverá esse comportamento de elementos celulares no quesito espiritual. Há uma conexão
entre as células do cérebro do corpo físico e as células do cérebro do perispírito. Ele diz: os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. Então, toda a transformação que a gente enxerga nas células, nos demais órgãos, no cérebro, essa transformação não ocorre porque as células são dificilmente substituíveis. As células cumprirão, portanto, a sua função desde o nascimento junto ao cérebro, não havendo tantas mudanças como ocorrem nas células do corpo em geral. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. Ele está explicando por que no cérebro humano, do corpo físico, as células mantêm uma regularidade. Isso acontece porque nós, enquanto encarnados, precisamos dessa ideia de continuidade. O trabalho cerebral precisa de fixação, de aproveitamento, de continuidade. Então as células obedecem a essa norma de continuarem quase que idênticas desde o nascimento, passando por poucas alterações durante a vida no corpo físico. Isso Calderaro está informando. As células do cérebro do corpo físico agem assim. Ele diz: o estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele, em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. Olha só. Calderaro explica que a célula do cérebro se comporta diferente da célula do estômago. Por quê? No estômago, a célula ela age na digestão sem a necessidade de fixar a memória do que foi ingerido, qual alimento foi inserido nesse órgão. A célula que anima, que age, que trabalha no estômago, não precisa da mesma complexidade da célula que age no cérebro. Porque no cérebro nós veremos aí, temos a memória, necessidade de recordar, então é preciso manter uma regularidade nas células. O órgão de expressão mental, ou seja, o cérebro, reclama, contudo, personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas. Então vejam que interessante. Vejam como as nossas células, como o elemento microscópico no corpo físico, é nos mínimos detalhes construído para formar os nossos corpos. As células do cérebro precisam ser formadas por elementos químicos do tipo sublimado, mais complexos. São células que precisam registrar, arquivar e lembrar de acontecimentos, de vivências, de situações. Por isso, as células do cérebro precisam ser mais elaboradas, mais complexas que as células do estômago, por exemplo. Essa lembrança precisa ser ativada sempre que necessário, sempre que oportuno. Então, a perfeição divina, ao definir a criação dos corpos, determinou que as células do cérebro tivessem essa memória, essa lembrança das vivências. Se não, imaginem como seria, né? Esqueceríamos de tudo o tempo todo. Como na doença Alzheimer, né? Alzheimer.
nós acabaríamos por esquecer os acontecimentos da vida. Talvez essa doença interfira justamente na composição das células do cérebro, fazendo com que elas deixem de arquivar, deixem de armazenar, deixem de ser sublimadas e complexas como são na sua grande maioria por conta do equilíbrio dos corpos. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Então, a química superior, ou seja, a química que forma os nossos corpos físicos, quando criadas por Deus, definidas em suas leis, foram determinadas como material insubstituível na área do cérebro. Nesse laboratório íntimo de formação dos nossos corpos, com a recepção da informação contida no perispírito, as células do cérebro se tornam mais complexas, com a ideia de continuidade para memória e arquivamento de informações. Calderaro então interrompeu-se por alguns segundos para dar tempo a André Luiz de refletir. Em seguida continuou: na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas por intermédio dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por cisciparidade. Então, Calderaro está explicando, André Luiz, remontando as origens da criação, as origens da evolução, para demonstrar que quando Deus criou o princípio espiritual, ele se utilizou das águas para que os organismos celulares presentes na água se multiplicassem. Por isso, a gente vai ver esse elemento água, né, nas palavras do Cristo, inclusive, para falar da reencarnação, por exemplo. Então, vemos aí, no início da evolução, a função celular já nas águas, em que Deus se utilizou para a criação. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Calderaro está fazendo um histórico evolutivo da evolução das células. A célula começou então nas águas, naquela reprodução que ele chama de reprodução automática, passando pela esponja, onde a célula vai aprendendo as funções de obediência, de coletividade, nesses seres, nessas formações um pouco mais complexas de organização celular, aprendendo, portanto, a formar músculos. Calderaro está demonstrando o aprendizado das células na evolução dos corpos, começando lá atrás, nas mônadas, nas esponjas. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio. Então vejam que ele vai citando elementos, citando seres do início da evolução dos corpos, no reino ainda animal, para demonstrar que as células vão aprendendo as funções, animal e vegetal também, né? Porque já vai falando dos seres que posteriormente vão deixar as águas, e aí ele dá a ideia de que já passaram pelo reino mineral.
e vegetal também, porque ele já está falando de seres de organização celular mais complexa presentes nas águas de um planeta primitivo, por exemplo. Então vejam que as células nessa caminhada evolutiva vão aprendendo diversas funções. Primeiro ele diz dos músculos, depois do aparelho nervoso, do sistema nervoso, nos diversos seres que vão treinando essas funções, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. São os primeiros seres que vão deixando as águas e, na condição de répteis, vão indo para a Terra, para interagir com os raios solares. Quantos séculos consumiu revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores. Então, a pergunta que ele faz é para todo estudioso da caminhada evolutiva na Terra, especificamente dos corpos, né, dos animais, porque vão evoluindo esses corpos com o passar do tempo, auxiliados pela espiritualidade, com as funções de respiração, de digestão, muscular, de sistema nervoso, cada vez formando seres mais e mais complexos e, consequentemente, corpos mais complexos. Quanto tempo, então, para passar por todas essas experiências? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Então vejam que a evolução presente também nos animais, ainda que de complexidade celular básica, vai passando por milênios de evolução até chegar na formação desse corpo que hoje abraçamos no reino hominal como sendo o cérebro, o órgão mais complexo no ser humano. Calderaro então olha para André Luiz e pergunta: compreendeste suficientemente? Deu para entender por que as células do cérebro precisam ter uma complexidade e são resultado dessa evolução, em que as funções vão se aprimorando e sublimando? Ante o assombro das ideias novas que fustigavam a mente e a imaginação de André Luiz, impedindo o minucioso exame do assunto, Calderaro sorriu e continuou. Por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição deste tema delicado, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Ele está dizendo para André Luiz: olha, é normal você estranhar, porque esse tema é complexo. Se a gente analisar a evolução, nós vamos ver que essas informações causam perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Ele está falando do perispírito. O princípio espiritual que causa a formação dos corpos físicos. O perispírito evolui também, caminhando para frente, formando corpos cada vez mais complexos. Nós sabemos que o perispírito ele vai ser ligado a um espírito após a sua individuação ou individualização, mas Calderaro está demonstrando que quando forma esse perispírito no ser humano, no reino hominal, ele aproveita, ele absorve, ele reúne as experiências dos demais reinos que ainda não eram individualizados,
era um princípio inteligente, ou princípios inteligentes, e forma o primeiro perispírito quando individualiza esses princípios, formando o espírito. O espírito, então, formado por Deus, criado por Deus, vai absorver do fluido cósmico esses elementos da natureza, das vivências do passado, de todas essas espécies, para formar o perispírito. Mas por enquanto Calderaro está só explicando a André Luiz que essa evolução fez com que as células cerebrais fossem tão complexas. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Então é uma explicação bem resumida do nosso quadro evolutivo desde o princípio inteligência, que deixa os mares, depois de todas as experiências do reino mineral e vegetal, principiando no reino animal, vai passar por todas as espécies, ou todas que trazem o ensinamento, o aprendizado da reprodução, da alimentação, da respiração, da digestão, até alcançar a inteligência, adentrando, portanto, no reino hominal. Isso falando de evolução do perispírito e do corpo físico. O perispírito ele vai absorver todo esse conhecimento do desenvolvimento dos corpos do reino, dos demais reinos, para formar o primeiro espírito e o primeiro, consequentemente, perispírito, que esse espírito criado por Deus vai se utilizar nas reencarnações. Então, a partir do momento que Deus cria o espírito e determina por sua lei a absorção dos elementos necessários para formar o perispírito, esse espírito já individualizado vai seguir a sua evolução por meio das reencarnações. Para isso ele precisa desse intermediário, que é o perispírito, já com todas essas informações que a gente está estudando aqui, especialmente no cérebro. Viajou, então, do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Então, Calderaro está dando uma informação muito legal aqui. Ele está dizendo que lá no reino animal, e podemos falar do reino vegetal também, ele inicia no impulso. Não sabemos se no reino das rochas, no reino do inanimado, nós temos esse impulso. Mas o fato é que a evolução segue de impulso para irritabilidade, de irritabilidade para sensação, de sensação para o instinto, do instinto para a razão. Então, se nos animais a gente identifica o instinto, que também é formado nos demais reinos, a gente vê que antes do instinto é sensação. E a gente pode enxergar no reino vegetal essas sensações, porque as plantas têm sensações. E antes da sensação é uma irritabilidade, ou seja, um princípio de sensação. Mas ainda tem algo antes da irritabilidade, que é o impulso. Então, Calderaro resume de uma forma muito técnica os tipos de sensação que nós temos, se assim podemos nomear. Desde a formação dos primeiros corpos nos reinos, que o princípio inteligência passa, do prisma ao vegetal, do vegetal ao animal.
de impulso para irritação ou irritabilidade, para sensação, instinto e razão. Razão nós sabemos que é o espírito já individualizado. Instinto também no individualizado, relembrando o reino animal. E aí nós vamos ter a sensação, a irritabilidade e o impulso nessa escala evolutiva dos reinos até chegar na razão. Nessa romagem, nessa caminhada penosa, difícil, sofrida, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Então nós sabemos, né? Passar por todos esses reinos até chegar ao hominal são muitos e muitos milênios, até adquirir todas as propriedades que um corpo necessita para formar no reino hominal. Essa complexidade de órgãos são muitos e muitos milênios. A gente vem como uma mônada aprendendo a respirar. A gente que eu digo, né? É no sentido figurado, porque nós não estamos individualizados nesse reino, nos demais reinos, né? Que não o hominal. Se não é individualidade, nós não podemos falar eu fui ou nós fomos. É só uma forma de dizer para entender que o conjunto de experiências nos demais reinos auxilia na formação, na hora que individualiza, por meio da criação divina, o espírito. Então, enquanto princípios inteligentes, nós vamos adquirindo as experiências nos demais reinos. E são muitos milênios até que isso ocorra. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. Isso é a evolução e até hoje estamos fazendo e vamos continuar galgando esses degraus da escada evolutiva ou da escala evolutiva para alcançar as regiões superiores. Esse é o nosso objetivo, saindo dos demais reinos para chegar à angelitude. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então vejam que a função cerebral ainda no homem encontra a animalidade primitiva. Nessa caminhada para a espiritualidade, nós ainda estamos influenciados pelo instinto, pela animalidade. O exercício atual da nossa evolução é vencer essas paixões, esses instintos, essas sensações da animalidade para alcançar uma espiritualidade superior. Ainda que imperfeita, uma espiritualidade primitiva, porque estamos no início desse descobrimento da espiritualidade, né? Como foi intitulado o nosso canal, Descobrindo a Espiritualidade, justamente porque estamos nessa fase, na espiritualidade humana, de descobrir, de aprimorar a espiritualidade. Agora que atingimos o ápice da formação do corpo físico, temos que nos voltar para a alma, para a espiritualidade. É o cérebro, então, que manifesta a nossa mente. Vejam que há uma diferença. Cérebro não é mente. A mente é a do espírito, que influencia no cérebro do corpo físico, vindo com as informações do corpo perispiritual. Nessa transição, portanto, de animal para homem, de instinto para razão, nós temos no cérebro esse órgão sagrado. E por isso, volta a explicação da célula que forma o cérebro necessitar ser uma célula sublimada, uma célula que traz um conjunto de informações complexas do passado, dos demais reinos, e nos auxilia a termos a memória, a termos a fixação das ideias e do sentido de repetição, não é?
das informações. Calderaro, então, interrompendo-se, acariciou de leve André Luiz, como companheiro experimentado no estudo, estimulando o aprendiz humilde, e acrescentou: em resumo, em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Então, outra informação muito interessante. O homem das últimas décadas, de séculos, representa a humanidade que venceu saindo da animalidade. É o homem primitivo, o homem Homo sapiens sapiens, né? O Homo erectus antes dele. Foi vencendo a bestialidade primária, tanto dos últimos animais do reino animal, quanto os primeiros humanos no reino primitivo, no reino hominal ao tempo primitivo. Nós vamos vencendo a bestialidade e já nos encontramos nesse momento de espiritualização. Desta condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados. Então, o homem, o reino hominal, os indivíduos do reino hominal, eles já venceram a bestialidade do instinto, do reino animal, estão caminhando para alcançar a angelitude no futuro, né? Mas ainda no momento de razão e espiritualização. E os desencarnados também formam, também compõem esse momento evolutivo, ainda muito pesados por não havermos até o momento alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Então, tanto encarnados quanto desencarnados estão no mesmo estágio evolutivo aqui na Terra, vencendo as paixões, evoluindo o sentimento para abandonar a bestialidade e, consequentemente, desenvolver um perispírito mais complexo e harmonioso. Notem que a evolução ela é perfeita e ela ocorre tanto no plano físico quanto no plano espiritual. O espírito evolui e, consequentemente, o seu corpo evolui, tanto o corpo físico quanto o corpo perispirítico. Tanto a organização perispiritual quanto a organização do corpo físico. Até chegar ao ponto que o nosso corpo físico ele se confundirá com o perispírito. Ele será etéreo. Na linguagem pobre que nós temos, no elemento quintessenciado que forma o nosso perispírito, a matéria vai também evoluindo, a matéria do corpo físico. E aí a gente vai habitar planetas que não dependem tanto de uma atmosfera conforme o nosso planeta Terra para que a vida física ocorra. São os planetas que, por exemplo, nós não enxergamos os seus habitantes, porque o perispírito deles está tão intimamente confundido com a matéria do corpo físico que está em outra vibração, em outra dimensão que nós não enxergamos. Nossos olhos enxergam apenas a matéria mais densa, mais concentrada. Então, essa evolução vai chegar um dia também para eliminar o corpo físico por completo, mantendo apenas o perispírito. E esse prosseguindo também na sua evolução de retorno ao Criador, onde a gente não sabe até que ponto chega na perfeição relativa como que o perispírito compõe. A gente não tem nem vocabulário para compreender como é um perispírito de um indivíduo que alcançou a perfeição relativa, que já regressou ao colo do Pai, ao colo do Criador. Nós estamos na caminhada inicial de retorno. Vencemos a bestialidade, a animalidade,
Muitos de nós ainda não venceram porque ainda têm um comportamento assemelhado ao animal, mas estamos todos nessa trajetória. Alguns mais avançados que outros, mas todos na trajetória dos recém-vitoriosos da animalidade. E que agora voltam-se para a alma, para o espírito, formando por consequência esses perispíritos mais complexos. O fato é que a maioria de nós não nos alijamos, ou seja, não abandonamos qualidades inferiores do perispírito. Ele não está nem falando da conduta. Ele está falando do material que forma o perispírito. É um material ainda grosseiro. É um perispírito ainda grosseiro. Para muita gente é estranho pensar isso, porque quando se fala em perispírito, acha que é algo invisível, que é algo etéreo, que é algo quintessenciado, então é leve. Não, nosso perispírito ainda é pesado, ainda é denso. Porque nosso estágio evolutivo é recém-saído da animalidade. Mas é natural também, tá? É natural que o nosso perispírito ainda seja denso. Porque a gente ainda está evoluindo a nossa organização perispiritual. Tal circunstância, diz Calderaro, nos compele a viver após a morte física informações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Olha só que interessante. Ainda que em espírito a gente vá para uma colônia espiritual, essa colônia aqui na Terra se assemelha aos grupamentos terrestres, por conta da proximidade evolutiva do nosso corpo perispiritual com o corpo físico. Ele é mais etéreo, ele é mais leve, porém ainda é muito semelhante ao corpo físico. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo, até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior. Então, o que ele está dizendo? Com a sucessão de desencarnação e reencarnação, nós vamos aprimorando o nosso perispírito, refinando o perispírito até atingir expressões superiores, que é o que eu falei dos mundos que não enxergamos seus habitantes com os olhos do corpo físico, porque eles já refinaram o seu perispírito ao ponto de atingir uma matéria menos densa. Ainda não nos é dado compreender, acabei de falar, a gente não tem nem vocabulário para descrever o perispírito de um espírito que já atingiu as paragens superiores da vida. Nos dois lados da existência, continua Calderaro, em que nos movimentamos, ou seja, plano espiritual e plano físico, e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção. Ou seja, temos que trabalhar muito, tanto encarnados quanto desencarnados. Tanto aqui na Terra, na oportunidade reencarnatória, quanto estivermos no além, em espírito, temos que trabalhar de forma construtiva, aparelhando-nos para o futuro divino. É uma atividade, é um trabalho diário, é um esforço de cada dia, seja encarnado, seja desencarnado, para alcançarmos o refinamento do nosso perispírito, renascendo com corpos cada vez mais delicados, complexos, eterizados, menos densos. A atividade na esfera em que ocupamos é, para quantos se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade. Então vejam, mesmo no plano espiritual, ainda aqui da Terra, vinculado ao plano físico, existem seres que já encontram uma beleza e uma felicidade maior, porque o refinamento do seu perispírito é decorrente da quitação com a lei divina.
quitação com a lei divina acarreta felicidade, acarreta um perispírito mais evoluído, mais refinado. Quanto mais quite com a lei, mais rico de beleza e de felicidade. É uma mensagem de esperança para todos nós. Se nos dedicarmos a quitarmos nossas dívidas com a lei divina, consequentemente alcançaremos felicidade e beleza. Beleza espiritual, não beleza física, né? Mas que consequentemente traz também uma beleza da forma do perispírito. Pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. O que ele está dizendo? Que o perispírito se plasma conforme a vontade do espírito. Quanto mais superior, mais obediente é o perispírito na formação da sua forma, na formação da sua exteriorização. O perispírito é mais maleável para o espírito que já está quite com a lei, que está quitando cada vez mais. As solicitações são de índole superior, porque o espírito já amadurecido não vai plasmar o seu perispírito para assustar, para trazer elementos sensuais, por exemplo. Então, como a solicitação do espírito é de índole superior, o perispírito é mais maleável. Atende, obedece ao pensamento, à vontade desses espíritos superiores e formam corpos perispiríticos, ou seja, forma do perispírito no além mais harmoniosa. Atravessado, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Então vejam, Calderaro explicou tudo isso que nós estudamos nesse estudo de hoje para demonstrar a André Luiz por que as células do cérebro são complexas. São mais complexas que as células dos demais órgãos. Lembrem-se que Calderaro explicou que a célula do cérebro ela precisa trazer um contexto de repetição, de memória, de recapitulação. Então, por isso ela é mais complexa. Aí ele explicou toda a caminhada evolutiva para demonstrar que a célula do cérebro precisa guardar as informações, recapitular vivências para poder aprender. Olha como Deus é perfeito e a sua lei é perfeita. Não fosse essa característica da célula cerebral, nós não conseguiríamos arquivar o aprendizado dos séculos e dos milênios de experiências. Então, esse trabalho de recapitulação a cada reencarnação exige células do perispírito complexas, células cerebrais do perispírito complexas, sublimadas, para na hora de transmitir para o corpo físico a gente traga as recapitulações para poder aprender. Senão, as encarnações seriam inúteis, porque a gente ia ter a vivência, mas não ia arquivar, não ia lembrar, não ia recapitular e, consequentemente, não iria aprender. Nós não iríamos aprender. O aprendizado decorre do arquivamento das vivências pelas células complexas do cérebro perispiritual. Por lá semearemos para colher aqui. Colher no plano espiritual, semeando na terra, aprimorando, reajustando, embelezando até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu. Ele conclui, então, demonstrando a complexidade da célula cerebral,
e indicando qual o nosso destino, indicando que atingiremos esse celeiro farto após as vitórias consecutivas das vivências na Terra, reajustando e embelezando o perispírito até atingir essa perfeição relativa. Ele diz: não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero redentor. Então, olha, não é somente na Terra que nós resgatamos. Em regiões sombrias fora dela, quais não podes ignorar, há oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes. Então a gente aprende, né, que somente na reencarnação que nós alcançamos a evolução, o aprimoramento íntimo, através das vivências. Mas o resgate não exige a reencarnação. Nós resgatamos, nós expiamos no corpo físico, quando encarnamos, mas também há regiões de sofrimento e de expiação no plano espiritual. E aí entra a discussão da definição de André Luiz do umbral, das regiões de sofrimento, que muita gente, ou na verdade pouca gente, acredito que é a minoria do movimento espírita, vai entender que o umbral é invenção de André Luiz, porque Allan Kardec fala da região da erraticidade, da condição da erraticidade, que não é uma região específica. Mas nós já falamos por diversas vezes aqui que o que André Luiz diz não há nada de novo, nada de diferente do que Kardec falou. Existem sim regiões de sofrimento causadas pela própria mente dos culpados e que isso se refere sim a uma região específica do além. Pode não ser uma região como vemos na Terra, identificada num mapa, porém uma região, uma reunião de espíritos sofredores no lado espiritual, na região espiritual. Então, a expiação, ela não é exclusividade da Terra, enquanto plano físico. Existem regiões sombrias fora da Terra, onde os indivíduos expiam, aqueles mais infelizes que contraíram voluntariamente perigosos débitos para com a lei. E nós encerramos o estudo de hoje relembrando que André Luiz vai trabalhar justamente com esses seres que habitam as regiões chamadas de cavernas, onde ele vai trazer um aprendizado e um serviço de resgate justamente para aqueles teimosos que se endividaram com a lei divina e que após o desencarne são encaminhados automaticamente pela lei da atração a regiões sombrias de expiação e prova. Muito mais de expiação, né? Porque a prova a gente pode afirmar que nós provamos enquanto encarnados. Região de expiação, portanto, existe no plano espiritual, para aqueles que se endividaram voluntariamente, de forma teimosa, atentando contra as leis divinas. Finalizando então mais um estudo, vamos recapitular o aprendizado, especialmente quanto à condição das células do cérebro, do perispírito, que refletem as células do cérebro, do corpo físico. E na demonstração perfeita do ensinamento de Calderaro, nós vimos que pela evolução nós vamos adquirindo as informações, as experiências necessárias até formarmos um corpo perispirítico complexo, especialmente na área do cérebro, que necessita de células aprimoradas para o arquivamento de vivências e, consequentemente, o aprendizado, a fim de tornar a nossa vivência terrena um impulso da evolução. Se assim não fosse, e assim o é porque Deus é perfeito,
Se assim não fosse, as células não arquivariam as vivências e nós não teríamos o aproveitamento na reencarnação para o aprendizado e consequente evolução. Que saibamos então enxergar nessas explicações a beleza e a perfeição da criação divina, de como ele de fato é perfeito e por isso suas leis são igualmente perfeitas, que nos permitem evoluir aqui na Terra, aprimorando o nosso corpo perispiritual, a fim de habitarmos regiões felizes e sublimadas no futuro, onde o perispírito é mais etéreo, mais sublime, mais leve, mais quintessenciado e, portanto, nos afastamos cada vez mais da animalidade para alcançarmos a angelitude. Nos próximos estudos veremos o trabalho de André Luiz e sua equipe nas regiões de expiação no além, a fim de continuarmos a aprender sobre as condições do cérebro e do perispírito. Agradeço então a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que abençoe, que proteja, que envolva a todos que nos assistem, buscam o nosso estudo e refletem conosco sobre a beleza da vida, da criação, da evolução e da doutrina espírita que explica de uma forma muito racional a realidade que nos cerca, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Sejamos, portanto, os indivíduos que já aprenderam com as vivências do passado, já arquivaram no perispírito o aprendizado, a fim de nos distanciarmos da animalidade e encontrarmos essa espiritualização tão necessária para darmos mais um passo na evolução, subirmos mais um degrau nessa escada evolutiva, aprimorando o nosso perispírito e dotando o nosso espírito de condições para habitarmos mundos felizes e quitarmos as nossas dívidas perante a lei divina. Muito obrigado, mestre amigo, espíritos superiores, coordenadores das atividades de divulgação da doutrina, e que a graça do nosso Senhor possa abençoar a cada um de nós, envolvendo-nos nessas vibrações de paz, que também estão sendo direcionadas àqueles que estão em nossos pensamentos e àqueles que precisam ouvir e aprender para que renovem os seus sentimentos, melhorem as suas vibrações e elevem os seus pensamentos para o Criador, para o Mestre Jesus, para a Mãe Santíssima Maria, a fim de que eles nos resgatem dessas condições ainda primitivas na caminhada evolutiva que estamos trilhando, a fim de alcançarmos nossa própria felicidade junto ao Pai. Muito obrigado, mestre amigo, e que as bênçãos do nosso Senhor possam nos envolver a todos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.